a minha mãe veio para São Paulo e logo depois veio minha tia. E minha mãe com 14 anos, ela já começou a trabalhar em casa de família. Daqui até o hospital era só campo de futebol. Eu lembro na minha infância que aqui tinha um parque de diversão. Na comunidade do Heliópolis, né, que a gente via o pessoal brincando de bola, brincando de vôlei, brincando naturalmente, né? Eu morei 11 anos aí no Heliópolis, eu vim sair já no começo de 2000 para 2001, mais ou menos. Minha avó, ela se casou muitas vezes. E nisso, ela veio para São Paulo. E deixou minha mãe e as outras filhas dela com a mãe dela, com a minha bisavó. Nisso, depois de um tempo, a minha mãe veio para São Paulo e logo depois veio minha tia. E minha mãe com 14 anos, ela já começou a trabalhar em casa de família. Vieram logo para Ipiranga. Primeiro ela trabalhou numa senhora e que eu me lembro, acredito eu, que ela dormia na casa dessa senhora. Aí depois ela foi para outro lugar, aí ela conseguiu alugar uma casa. Eu tenho 34 anos. Eu nasci em São Caetano, meu primeiro endereço foi na Rua Correia, Travessa do Estado das Lágrimas. Meu pai é um dos fundadores do bairro. Minha mãe também. Eu cresci aqui na comunidade. Eu tenho lembrança de antes da favela ser o que ela é hoje, de ter essa proporção absurda. Pelo que eu sei, a favela tem mais de 100 mil habitantes hoje. É praticamente um Maracanã lotado. Antigamente ela era só campo de futebol. Aqui onde tem a entrada para a Alencar da Araripe, um pouco para frente do complexo Pra mim é Celso João Clímaco aqui. Daqui até o hospital era só campo de futebol. O hospital nunca é bom, né? Mas eu gostei do atendimento, porque é bem diferenciado. Porque falam, Heliópolis, uma comunidade, lá nada presta. Mas você chega no hospital de Ipiranga, lá parece um açougue. Aqui, pelo menos, tem um ótimo atendimento. Eu tinha uma vista, assim, que era... Não sei o andar que era, mas ele era bem alto. Eu conseguia ver o Heliópolis quase inteiro. Da minha convivência aqui, que eu tenho com a comunidade do Heliópolis, começou em meados de 1988, 89 mais ou menos. Naquela época que tinha bastante campos de futebol, e nem todo mundo vinha para a comunidade para só fazer festa. Naquela época era para fazer, reunir todo mundo, para fazer festas assim no futebol, né? Marcou muito minha infância, praticamente 7 anos, vim com 6 para 7 anos de idade, no finalzinho de 89. A mudança, né, de casa, porque eu vinha da outra região ali da parte do Parque Cristo. Minha relação com a comunidade é muito saudosa em relembrar, ela marca muito a minha vida, uma grande parte dela, porque comecei como criança e vivi a adolescência nela. Eu cheguei no final de 89, no auge da apropriação das terras, e eu estava com 6 para 7 anos na época, então minhas primeiras melhores amizades foi dessa época. Eu lembro de vários finais de semana assim que na comunidade tinha uma certa alegria, uma dinâmica, porque era sempre batendo uma laje aqui, outra ali, o pessoal batia a laje e na sequência fazia um churrasco e juntava a peãozada lá, era 20, 30 cara arrepiando, fazendo várias lajes, tipo,
tipo uma aqui, outra ali, outra lá, daqui a pouco juntava todo mundo, fechava a rua, rolava churrascada. Tem uma história curiosa. História verídica. Aqui é a Estrada das Lágrimas, né? Que é as fronteiras do Heliópolis. A Estrada das Lágrimas faz a fronteira lá de cá. Lá de lá é o Almirante de la Mare. E na ponta lá as juntas. E aqui chama Estrada das Lágrimas porque na época da guerra dos nazistas, o Brasil foi pra guerra. Os homens aqui da região que iam pra guerra, no começo da Estrada das Lágrimas, perto do terminal, tem uma árvore, que era a árvore das lágrimas. As mulheres iam lá, entregavam os homens pro exército lá. Então elas entregavam os homens e choravam. Ali vinha a lista dos mortos. Elas viam a lista dos mortos e elas choravam. E quando eles voltavam vivos, ali que eles eram entregues para elas também. E elas também choravam. Por isso que tem o nome de Estrada das Lágrimas. E ela é estrada por causa que ela cruza o município. A hora que ela passa pela Ponte Preta, ela continua com a Estrada das Lágrimas e começa uma numeração nova. Da minha infância pra hoje, que tinha mais segurança, diferente de hoje. Então, naquela época já não era, tipo, podia brincar na rua, mas eu brincava assim mesmo. Porque ainda tinha um pouco de segurança, hoje já não. Hoje, naquela época eu ia pro museu, o Museu do Ipiranga, porque era um lugar divertido, outras coisas, mas hoje já não, hoje já falta segurança. E acho que lá foi a melhor parte. Eu mesmo andava no meio do mato. Eu, tipo, não andava na trilha, eu gostava de andar no meio do mato. E hoje já não pode mais fazer isso. A minha rua era rua de terra ainda, na época. Todas as ruas eram de terra. Eu vi quando começou a canalizar, urbanizar. E sempre estudei aqui no Campos Sales, né? Então, uma escola da comunidade, onde eu tenho boas recordações, eu fiz boas amizades dentro e fora da escola, né? Participei de projetos muito importantes, como o debate político em 96 aqui na escola. Eu moro no Moinho Velho, desde que eu nasci, né? 76. Eu morei aqui mais ou menos até 1996, com um convite, né, de um amigo meu, que ele falou assim, se eu queria ir para um lugar que eu nunca fui, eu falei, gostaria de ir. Ainda mais ganhar dinheiro. Daí meu amigo falou assim, o que você acha de ir por um país que você não conhece ninguém, não conhece a cultura e não fala o idioma? Eu falei, poxa, aí fica meio difícil, né? Eu achei que ia ser no Brasil. Eu falei, qual país que é esse? Ele falou, é o Japão. Sou um vereador aqui na quebrada. Saio, eu cumprimento todo mundo me conhece. Os crentes, os loucos, o pessoal do crime, os trabalhadores, os velhos. Os velhos que bebiam com meu pai não pode mais beber por causa que ele perdeu o coração. Eu bebo com os velhos hoje. E eu tenho muito aprendizado com eles. Eles passam muita informação. O que eu conheci foi uma pessoa que estava internada junto com meu pai, no mesmo quarto. E eu conversava com ele. E ele era uma pessoa muito interessante. Que apesar de ele ser uma pessoa mais velha, eu gostei de ter conversado com ele. E ele faleceu lá no hospital. Ele era tipo uma pessoa divertida. Mesmo ali ele estando ali internado, ele ainda tinha humor. Isso era interessante. Lembro da época quando eu tinha 7 anos e agora quando eu ando lá dentro, onde você vê que você não vê mais barracos, você só vê literalmente prédios, né? Aquele casa de 3, 4 andares, trocentas janelas, vários comércios lá dentro, lanchonetes, lojas, enfim, muitas modalidades de comércio, né? Então você vê que as coisas tomaram uma proporção, uma magnitude que realmente pode se chamar uma cidade mesmo, né? Então... Aí naquele momento me deu um choque, na verdade, né? Porque minha família morava aqui, eu tinha amigos aqui da comunidade do Heliópolis também, que eu sempre visitava. Naquela época eu conheci pessoas que moravam no Moinho Velho que estavam começando a vir pra cá, quando começaram a fazer não digo essa palavra invadir, né? Mas foi convites, foram convites, né? Mas vamos falar que foi invadir mesmo, né? Porque os campos eram usados pelos times de futebol, mas vamos dizer assim, foram convidados por outros que invadiram, vamos dizer assim.
Esses campos foram invadidos com o decorrer do tempo. E hoje resta um campo só, que é o campo do Copa Rio. É o último campo que existe. Então nessa época começou a vir muita gente de outros lugares diferentes. Eu falei, meus amigos também começaram a mudar, aí começou a ficar meio desorganizado aqui. Aí eu peguei essa oportunidade de ir pro Japão em 96, fiz minhas malas, algum dinheiro que eu tinha eu ajuntei, peguei e fui. Falei que ia ficar só 1 ano e meio, 2 anos, acabei ficando 13 anos lá. Dentro do complexo, ao lado do Presidente Campos Salles, onde eu estudei e que faz parte do complexo, né? E antigamente era só um terreno da prefeitura que estava sendo mal utilizado. Eu fiquei muito feliz em poder presenciar que foi bem utilizado o espaço que tinha aqui em prol da comunidade, que trouxe projetos, trouxe informação. Na frente do hospital começaram a construir os prédios e aí parou a obra. O pessoal invadiu, fechou com madeirite e virou uma favela em pé ali. E aí pegou fogo ali. E na frente tinha os prédios que estavam prontos. Esse pessoal dali que pegou fogo ganhou os apartamentos ali. Vai demorar, mas eu acho que um dia aqui ainda vai ser bem mais bonito. Criança tem que ter lazer, tem que ter cultura, tem que ter informação, tem que ter espaço para ela poder desenvolver essas habilidades, entende? Então, se você não tiver isso para oferecer, o que vai restar para elas? Eu acho que a cultura é essencial para mudar a vida de qualquer ser humano, independente se é numa comunidade, aqui no nosso país ou em qualquer outro canto do planeta. Se eu tivesse ficado aqui, nem 30 anos eu tinha a experiência que eu tenho hoje. Se eu tivesse ficado no Brasil, que eu adquiri no Japão. Conheci pessoas de mais ou menos 45 países, um diferente do outro. Falo hoje mais ou menos 4 idiomas. Então vale a pena às vezes sair do ninho da mãe para conhecer um lugar diferente, porque a experiência que a gente carrega é única e ela é insubstituível, impagável, e você nunca vai perder ela, entende?